Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Como sempre, eu dou as boas-vindas a vocês que querem mais saúde. Saúde sexual, saúde conjugal, saúde mental. Olha, vocês sabem que eu tenho sempre aqui ao meu lado, ou quase sempre, o Rafael Teixeira, psicólogo também lá do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade. E tem uma convidada especial aqui. Ela veio para São Paulo para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Graziele Zivilensky. É que tem que pegar o sotaque direitinho. Graziele, puxa, obrigado, tá? Eu realmente assim fiquei contente da possibilidade de você estar vindo, porque também você tem um assunto importante para falar com a gente. Oswaldo, é uma satisfação estar aqui contigo. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E sim, vamos falar de um tema bem importante hoje, que eu acho que é bem polêmico. Mas qual é, Rafael? Você que faz a pergunta normalmente? Bem, boa noite, Oswaldo. Boa noite, Grazi. É muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, E hoje a gente vai falar sobre falta de controle de impulso, é isso? Isso aí, Perfeito. Vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho. Grazi, você pode contar pra gente, então, o que seria a falta de controle de impulso? Boa. Boa, vamos falar. Pois é, a falta de controle de impulso, ela vem sendo debatida há um tempinho. Mas de um tempo para cá, o CID-11, que é um guia aí para classificar, né, as doenças e os problemas mentais, ele dividiu aí o termo saúde em 3 esferas. Então, saúde física, saúde mental e aí agora a gente tem a saúde sexual. E dentro do quesito de saúde sexual, começou a se falar então o que antes era vício em sexo, hipersexualidade, né, a pessoa viciada, né, que gosta muito do sexo. Então, o CID-11 trouxe aí esse conceito do transtorno do comportamento, né, sexual compulsivo, que está ali dentro do controle de impulso. E o que é então isso, né? O que é isso aí, né, gente? Que esse nome difícil. É quando a pessoa não consegue ter controle daquela vontade de buscar gratificação, ela não consegue ter controle do impulso de ver uma pornografia ou de buscar gratificação sexual, né? E de ter ali a masturbação naquele momento que ela está com aquele impulso, né, ativado ali. Quer dizer, é uma sensação que a pessoa acha que tem que cumprir, tem que fazer alguma coisa, e no caso nós estamos falando de questões sexuais. Então, a falta do controle do impulso é exatamente o não ter controle, mas não dá para lidar socialmente e estar fazendo coisas, atividades normais. Trabalhar, estar com amigos, com família, ter sua religiosidade, praticar seus esportes, cuidar de saúde, ou seja, essa pessoa começa a fazer ou tentar fazer apenas uma coisa, é isso? Basicamente isso, Oswaldo, porque assim, né, ter muito desejo, gente, não é um problema. Então ter muito desejo, fazer muito sexo não é um problema, a questão de jeito é quando a nenhum, gente... é saúde, viram, ótimo, gente? É ótimo. Olha só. É ótimo, né? O desejo sexual, ele não é uma patologia, né? Você ter muito desejo. E moralmente, né, a gente vê aí uma ideia, né, do que é normal, o que não é, né? Uma vez na semana, 2 vezes na semana. Não, gente, isso não existe, né? O prazer sexual, ele é muito bem-vindo e não existe um problema. O problema não está em ter o desejo, e sim em controlar esse desejo, porque, Oswaldo, nós somos adultos, né? A gente O ser humano controla, a gente desenvolve, né, o córtex pré-frontal pra quê, gente? Pra Gente, controlar córtex pré-frontal é um negócio aqui do cérebro, sabe? Vai lá, Oswaldo. Mas assim, não precisamos nem saber disso. Nós humanos temos um mecanismo que auxilia o controle de impulsos para nós sobrevivermos além dos animais. Isso aí. Ponto. Né? Ou seja, se eu tô com vontade de matar alguém, eu não saio matando, né? Pronto, esse é um bom exemplo. Isso Olha aí. só. Então, se eu tô com vontade de ter a gratificação sexual, um adulto, ele precisa saber, né? A gente espera que ele saiba
aonde ele vai poder se gratificar sexualmente, em que momento, em que contexto, de que forma, né? E quando a gente vê esse descontrole, ou seja, essa falta de controle, a gente está falando então de um comportamento que sim é problemático, né? Que se manifesta na maioria das vezes com o uso da pornografia ou namoros em excesso, procurar profissionais do sexo de uma forma também bastante intensa, né? A ponto de colocar muitas vezes as outras áreas da vida em risco. Então a pessoa está trabalhando, não consegue adiar, vai para o banheiro, né? Se masturba no banheiro, ou então deixa de fazer algumas atividades para estar se envolvendo, né, em atividades sexuais por mais tempo do que seria necessário, né? Porque ele poderia optar por adiar um pouquinho, né? Mas não consegue adiar. Então, o que você conta pra gente, Grazi, é no sentido de, não é porque a pessoa faz o sexo ou se masturba porque ela necessariamente gosta, mas muitas vezes existe essa dificuldade dela entender que talvez esse não seja o melhor momento, ou que ele poderia esperar para um momento mais tarde, um momento mais adequado. Essa é a dificuldade de controle, né? Dessa gratificação instantânea ou muito rápida, nesse sentido. Isso, de não conseguir controlar esse desejo, né? Porque assim, nós somos seres de relações, né? Nós temos um desejo de se relacionar. E o que acontece? Existe um perfil de pessoas que utilizam existe um perfil de pessoas que geralmente tem esse comportamento mais compulsivo, né? Essa dificuldade de ter esse controle dos impulsos. Esse perfil, geralmente são dois, tá? São pessoas que gostam de emoções muito intensas, estão sempre buscando emoções fortes, né? E elas querem aquela emoção a todo custo. E um outro perfil, que são as pessoas que utilizam da gratificação sexual para fugir de emoções desconfortáveis. Como uma esquiva ao que a pessoa está sentindo. Ela prefere sentir algum tipo de prazer sexual do que necessariamente lidar com outras questões. Além do que, o prazer sexual é uma coisa percebida como positiva, então vira uma preferência como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só que você usou... única estratégia, né? A única estratégia, porque você usou um argumento extremamente importante, porque vira um comportamento de esquiva, ou seja, em vez de enfrentar alguma situação para solucionar um problema, se vira para sexo. Só que o sexo, ele controla o nosso corpo mais do que a gente pensa. E sabe de uma coisa assim, bom, primeiro que o controle dos impulsos, né, ele geralmente está associado com outros tipos de comorbidades que a gente fala, né, ou seja, outros problemas emocionais, né. Então, mais de 40%, por exemplo, das pessoas que têm uma falta de controle dos impulsos têm diagnóstico de transtorno de ansiedade. Mais de 30% diagnóstico de depressão, ou déficit de atenção, uso de substâncias, álcool, drogas, né? Então, a falta de controle de impulso nunca está sozinho, sabe? Sempre tem alguma coisa ali por trás. A gente acha que precisa investigar um pouco mais ali, né? Tem que investigar, porque ele aparentemente, a busca da gratificação, né? O sexo é uma coisa boa, ele pode estar escondendo uma dor ali por trás, um comportamento que sinaliza um sofrimento emocional. Né? E se a gente negligencia isso, a gente está negligenciando a saúde mental dessa pessoa, né? O que é interessante, Grazi, é que você traz assim, talvez então, quando existem questões de controle de impulso por sexualidade, né, que vai para comportamento sexual, a gente precisa identificar que existem outras questões na vida da pessoa que podem ser difícil manejo, que geram sofrimento, que podem levar a essa questão no sexo, na busca de uma satisfação mais rápida para não lidar com outras questões, o controle de impulso começa a falhar, digamos assim, ele vai ter essa dificuldade. Exatamente, Perfeito. Rafa, porque a pessoa tá ali com uma emoção difícil de lidar e aí ela busca essa gratificação como uma forma momentânea de lidar, de regular suas emoções. Só que sabe o que a gente encontra na literatura científica? Que quando a pessoa faz uso, ela momentaneamente, né, faz uso, eu digo, tem essa gratificação sexual, seja através da masturbação, seja através de uma atividade sexual ou da pornografia, né, ela depois se sente culpada. E a culpa e a vergonha são duas emoções muito presentes em pessoas que têm esse tipo de falta de controle desse impulso, né? E essa culpa e essa vergonha, a nível lá no cérebro da gente, tá? Lá a nível neurológico,
ela acaba desencadeando aquele mesmo desconforto que faz a pessoa fugir de novo. Ela entra em contato de novo com esse mal-estar na tentativa de fugir dele. E aí reforça ainda mais a busca de novo pelo sexo, né? É quase como manter um padrão cíclico, né, Isso. nessa tentativa. Isso, reforços. É um ciclo de manutenção, né? E quão comum está sendo isso ultimamente? Porque vocês dois estavam referindo pornografia e uma das questões que tem aparecido até com alguns outros colegas que vêm aqui no programa é que a pornografia a gente tem acesso no celular. Ainda mais fácil, né? É de uma forma muito fácil. Isso, a gente pode afirmar que isso cresce, aumenta a quantidade de pessoas assim. Isso então é facilitado por uma tecnologia, é facilitado por um mecanismo que antes não existia. Quem é da época, né, que tinha que ir na banca comprar uma Playboy e tinha que ser Sabia maior a dificuldade de idade, que era. sabe a dificuldade que era, exato, né? Exato. Hoje em dia com o próprio Instagram, a gente vê que tem mulheres e homens, né, que exibem seus corpos ali, Sim. e nada contra isso, mas muitas pessoas utilizam dessas fotos para gratificação. TikTok, Instagram. sim. Isso, né? Perfeito. Então, a tecnologia, ela traz essa disponibilidade, né, Oswaldo? Perfeito. Esse cardápio fácil ali. E sabe uma outra coisa? Eu estava lendo um estudo esses dias, falando sobre esses vídeos rápidos que a gente vê a cada Sim. 20 segundos, né? Esses vídeos de Instagram, de rede social, o quanto que também condiciona a pessoa a estar buscando muito mais a gratificação de forma mais rápida e provavelmente nós vamos ver um aumento de diagnóstico de falta de controle de impulsos no futuro. Mediante esse contexto, né? Você percebeu que é interessante que ela está contando? Que não é que a gente nasce com um defeito. Na interação com o mundo, nós desenvolvemos, inclusive, problemas, então, patologias, coisas que são tratadas como doenças, que, na verdade, são reações, ações, interações do nosso corpo com o mundo em que a gente vive. E o ser humano deveria ter controle sobre essas coisas, e é disso que você está falando, né? Ou seja, a falta de controle de impulsos, porque o humano adulto deveria ter controle exatamente para não entrar nesses problemas. Eu tenho um exemplo assim, né, que eu dou no meu consultório. Eu falo assim: imagina que você pega uma malha, uma roupa, uma camiseta de malha que tem um furinho, tá? E aí esse furo, você quer repará-lo. Então você pega uma linha bem fininha, bem simples assim, e tenta fazer essa costura, tá? Só que essa linha, ela é muito frágil. Vamos imaginar uma linha bem frágilzinha. Daqui a pouco, essa malha com essa agulha, ao invés de você costurar, tu vai estar fazendo mais buraco, porque essa linha, ela é tão frágil que ela vai aumentando esse buraquinho, né? Então, a gratificação sexual nesse caso, né, da falta de controle de impulsos, ela vai promovendo a abertura desse buraquinho. Cada vez que você tenta consertar com a gratificação sexual as emoções que você está tentando esconder, enfiar debaixo do tapete, né? Você acaba aumentando e danificando ainda mais a tua saúde mental, né? E isso é um problema. Né? São pessoas que estão sofrendo, que têm ali por trás sofrimento significativo e que precisam de ajuda. Eu acho interessante, Graça, porque eu acho que isso retoma muitas conversas, né, Oswaldo, que muitas vezes para trabalhar essas queixas sexuais a gente precisa entrar em outros aspectos da vida da pessoa, para entender trabalho, família, dinheiro, questões de saúde, porque muitas vezes isso pode ser um grande contexto para questões sexuais que essa pessoa não se deu conta. Até os pacientes às vezes acham estranho a gente perguntar sobre outros temas, mas o objetivo é mapear, né, possíveis problemas que podem contribuir para as questões sexuais, né? Exatamente. Acho que o ser humano, ele tem várias esferas, né, da vida que a gente precisa olhar. A sexualidade, ela faz parte do conceito de saúde mental ali, né? A gente precisa... pilar, né, estrutural. É um pilar. A gente precisa olhar para todas as outras áreas, né, para tratar a sexualidade e vice-versa. Então, vocês já começaram a contar uma coisa. Essas condições que você está descrevendo, pessoas que se identificam com essa dificuldade de se controlar frente a alguma coisa sexual, tem tratamento, tem modificação. Essa pessoa pode se modificar a ponto dela vir a ter controle e não ficar escrava dessa circunstância, como que de uma obrigação de buscar esse prazer sexual. E veja que
Muitas pessoas, que você que está ouvindo a gente e começa a perceber coisas assim, você já sabe que assim, você tem gratificação, você tem prazer, você ainda diz assim, mas eu gostei, foi gostoso. Isso, a questão é falta do... gostoso. Porque então, a questão sexual é que traz uma satisfação de alguma forma. A questão que nós estamos contando é outra. É que provavelmente nós estamos prejudicando relacionamento conjugal, familiar, trabalho, essas outras coisas. Então, o modificar nossa maneira de reagir e conviver com essas circunstâncias, nós podemos fazer isso de maneira positiva. Não é que a gente vai perder o prazer, porque eu percebo que muita gente vai dizer assim, mas eu vou perder esse negócio que é gostoso. Também é verdade que muitas pessoas são tratadas com medicamentos, e essas pessoas têm uma reclamação, porque antes tinha sexo todos os dias, agora tem uma vez por semana, uma vez por mês, e olha lá. Mas veja só, eu dou um exemplo também na minha clínica, no meu consultório, que assim, né? Tu imagina tu pegar uma polpa de suco, daquelas de 250 ml que a gente compra no supermercado, né? E bater num litro de água. Fica muito aguado, não nutre nada, né? Sim. Então, muitas vezes, o menos é mais, né? Então, ter diversas vezes a gratificação sexual não significa estar tendo mais prazer, pelo contrário. Eu vejo isso quando nós começamos, por exemplo, no consultório, nós começamos a questionar uma pessoa sobre a quantidade, a intensidade de prazer, eles começam a mostrar que assim, de 0 a 10, 5 ou 6. Aí eu olho e fico, mas então ainda pode ser 8, 9, pode ser 10. Ou seja, às vezes estão procurando em quantidade, e vejo uma coisa que, você falou uma coisa muito importante logo no começo. Não se trata de um número de vezes, porque uma pessoa pode ter atividades sexuais todos os dias. Isso não é errado. A questão é fazer ao invés de fazer outra coisa que também é produtiva e que precisamos ter na nossa vida. E aí, substituir essa coisa, porque, mas o sexo está dando prazer. Está sendo intenso, está sendo gostoso? Gostoso pode ser uma outra coisa que muitas pessoas, talvez muitos desses que não têm controle de impulso possam registrar, é que, na verdade, só tem alívio e não tem prazer. Ou seja, a qualificação de prazer pode ser algo muito especial para nós começarmos a discutir isso. Talvez a gente não esteja tendo um prazer, esteja só buscando alívio. Até porque, né, Oswaldo, a satisfação sexual, ela está muito conectada com dois elementos muito importantes, né? Que é a intimidade, a busca da intimidade e da conexão emocional. Então, por que você está transando? Você está transando para fugir de uma emoção ruim, ou você está transando para ter mais intimidade e mais conexão? Tem alguns estudos que fazem uma relação entre estilo de apego. Gente, o que é estilo de apego? Estilo de apego é o jeito que você se conecta com as pessoas, né? Então, a qualidade dos relacionamentos que você tem, como você constrói segurança nesses relacionamentos, né? Como é que você regula as suas emoções, né, com essa pessoa. Então, isso é estilo de apego. E aí tem algumas pessoas que têm o tal do estilo de apego ansioso, ou seja, tem medo que você vai embora, tem medo de ser abandonada. Essas pessoas, elas utilizam do sexo, né, da gratificação sexual, elas não têm esse controle do impulso, para fugir desse medo. Então, essas pessoas não se relacionam, na maioria das vezes, por medo de que elas vão ser abandonadas, então elas buscam essa gratificação sexual como uma forma de se regular, né, para ter a gratificação sexual, né, mas de fugir do medo de ser abandonada. Então, você está tendo gratificação sexual sozinho ali, por medo. Então, quem que está te conduzindo? É a saúde sexual ou é o medo? E tem algumas pessoas que têm o tal do apego evitativo, ou seja, elas têm dificuldade com a intimidade. Pessoas que não gostam muito da intimidade, que ficam desconfortáveis. Essas pessoas preferem a gratificação individual, ou seja, através de uma masturbação, através de um sexo virtual, né? Porque assim elas conseguem se manter na zona de conforto. Mas, gente, saúde sexual, satisfação sexual é sobre intimidade e conexão. E intimidade e conexão não são sinônimos de sexo, necessariamente. Né? Exatamente. Eu posso ter intimidade e conexão que leve a um sexo muito prazeroso, ou eu posso ter um sexo que não tem intimidade e conexão, né? Então, é muito difícil, muitas vezes, a gente explicar para os pacientes que é isso. Você pode ter sexo, não necessariamente intimidade. Né? E casais passam muitos anos juntos, muitas vezes com vida sexual e não intimidade. Uau!
Nós estamos aqui falando já há algum tempo de assuntos muito importantes e interessantes. Sim, para você que está ouvindo e que venha a ouvir, pode ouvir de novo? Claro! Você pode voltar lá no YouTube, seja da Rádio Vibe Mundial, seja do Impassex. Tem todos os episódios lá do Café com Sexologia, muitos assuntos, muitas discussões importantes para a sua saúde sexual, para a sua saúde mental, para a saúde de relacionamento de casais. Mas também pode ouvir pelos streamings de áudio, sabe? Spotify, entra lá, está dirigindo, pode estar ouvindo um dos episódios ou vários episódios. Então, pode procurar que nós temos boas coisas lá. Assim, nós só trazemos pessoas aqui que vêm discutir as questões baseadas em ciência. A gente não gosta de opinião casual. Por quê? Porque dessa maneira nós sabemos que nós atingimos mais pessoas. Isso é mais verdade para a maior parte das pessoas. Mas, Graziele, assim, eu tenho uma coisa. Você tem livro escrito, né? Você não quer dizer onde estão seus livros? Depois a gente coloca nas discussões aqui, seja do Instagram, Café com Sexologia, seja lá no YouTube, a gente coloca para as pessoas poderem achar suas publicações. Claro, eu posso falar assim. Eu estou no doutorado, né? A gente está fazendo doutorado. Quem já fez sabe como é, né? Árduo aí. Desafiador. E no primeiro ano de doutorado, eu lancei um jogo que se chama Tabu. Ele é um jogo que trabalha os mitos, né, a respeito da sexualidade que podem interferir na saúde sexual. Ele é um jogo para qualquer pessoa, tá? Para as pessoas que já começaram uma atividade sexual. Ele ali diz que é para maior de 18, né? Mas é para todo mundo que deseja entender um pouco mais o que pode estar interferindo, né, na qualidade da atividade sexual. Ele traz ali muitos mitos e verdades. É um jogo bem divertido, não é erótico, é divertido mesmo e educativo. E recentemente eu lancei junto com o meu orientador, Roberto Cruz, um livro pela editora Rograph só sobre disfunções sexuais, com a colaboração de vários colegas, né? E esse livro, baseado na terapia cognitivo-comportamental, ele fala muito do sofrimento, né, das pessoas com a questão sexual e traz a importância dessa temática para a saúde mental, né, Oswaldo? Que não tem como separar, como a gente estava falando aí. E o ano que vem tem outro. Tem outro. Vai ter outro ano que vem. Vai ter outro com a Ana Canosa. Vamos lançar um ano que vem. E quero convidar a todos a dar uma olhadinha lá no meu Instagram. Eu posso deixar o link bem disponível ali. Eu desenvolvi, Oswaldo, uma ferramenta que a pessoa entra nesse link e ela responde vários questionários. E além de me ajudar com a minha pesquisa de doutorado, essa pessoa em 24 horas recebe um relatório sobre os elementos que foram avaliados ali, que podem estar interferindo na sua saúde sexual. Então, se você quer, é um primeiro passo. Se você tem vergonha de conversar sobre isso, se você não sabe por onde começar para ter uma satisfação sexual, para viver sua sexualidade de uma forma mais saudável, então entra lá no meu Instagram, que é @grazi_muitoprazer. Tá lá no link da minha bio, pesquisa de doutorado, teste a sua função sexual. Mas depois eu vou também colocar lá de uma forma mais visível. E ali você vai responder a vários questionários que são validados mundialmente, né, inclusive no Brasil, para você avaliar se você tem uma disfunção sexual, qual é o problema que está acontecendo ali com relação às crenças, né, sobre sexualidade. E em 24 horas você recebe o relatório. Todo mundo recebe, tá, gente? Ótimo! Eu só tenho que agradecer você estar aqui com a gente, disponibilizar esse tempo conosco. E assim, logo antes de terminar, Rafael, como é que está a história do nosso curso de especialização em sexologia aplicada? Porque a gente tem que lembrar as pessoas. Nós estamos com as inscrições abertas para a nossa especialização em sexologia aplicada para o ano que vem. Nas nossas inscrições, vocês podem encontrar o site do empassex.com.br ou pelo Instagram, @empassex, ou dentro do Café com Sexologia, vocês também acham o Instagram do Empassex. Inscrição para todos os profissionais, né, Oswaldo? Não precisa ser da psicologia ou medicina, pessoas que queiram trabalhar dentro da área da sexologia, com estudo, educação, também enquanto psicoterapeutas, né, e pessoas da medicina, é um curso de formação, né, reconhecido pelo MEC. Eu gostei de estar aqui com você. Eu amei! Foi uma conversa bastante gostosa. Trazemos uma discussão que todos precisam ouvir, todos precisam pensar. Nós devemos compreender como é que nós estamos vivendo essas questões relacionadas a impulso,
busca a encontrar uma satisfação sexual de maneira saudável, tranquila, que a gente possa reproduzir, repetir, sem trazer problemas para nós e para as outras pessoas à nossa volta. Então, de novo, em nome do Impassex, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Oswaldo, é uma oportunidade, né, falar sobre isso. Ótimo. Gente, semana que vem, todo domingo, 8h30 da noite, semana que vem nós vamos ter uma convidada que vai trazer um assunto daqueles difíceis. Nós já tivemos alguém que se enveredou na vida de ser padre e teve problemas, agora é uma mulher que se enveredou pela vida de ser freira e teve problemas. São discussões importantes na nossa cultura, discutir religião, discutir o bem-estar das pessoas, que nós temos que encontrar o bem-estar sem problemas. Até domingo. Obrigado, gente. Já acabou.